Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estejam em casa, bonitinhos aí, assistindo as aulinhas, né? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de obrigações, então a gente está lá na parte do pagamento indireto, né? E hoje a gente vai falar sobre dação em pagamento e inovação. Prestem atenção aqui no descritivo do vídeo, que tem algumas coisinhas, tem os artigos que eu vou mencionar e também as questões para estudar sobre os temas que a gente vai conversar. Bom, então, a gente está falando de pagamento indireto, então, obviamente, o pagamento indireto é aquele que não é possível realizar-se diretamente ao credor ou tem alguma particularidade com uma dação em pagamento com relação ao objeto. Mas a gente está falando de pagamento, tá? Então, dação é uma forma de pagamento, inovação também é uma forma de pagamento. A gente vai ver que produz os efeitos do pagamento. Depois que eu explicar cada uma delas, eu vou falar um pouquinho dos efeitos. E basicamente é isso que eu vou falar inicialmente para vocês, para a gente começar a conversar sobre o assunto. Bom, antes de começar a falar sobre a dação em pagamento, eu acho importante a gente dar uma olhadinha lá no 313 do Código Civil. O que diz o 313? Diz o seguinte, ó. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Galerinha, presta bem atenção no não é obrigado. Isso quer dizer que eu não posso obrigar o meu credor a receber algo diverso daquilo que foi estipulado, ainda que isso que eu esteja oferecendo seja de maior valor do que o do meu débito propriamente, tá? Então, assim, o credor, ele não é obrigado. Ele pode exigir o cumprimento da obrigação exatamente como ele foi estipulado inicialmente. Então, se eu tenho um débito de 30 mil reais, o credor pode me obrigar a realizar o pagamento desses 30 mil reais, corrigidos, atualizados e tudo mais. Mas ele não pode me obrigar a pagar algo além, né? Somente aquilo que realmente é devido. Em contrapartida, eu também não posso obrigar o credor, a receber algo diverso daquilo que foi estipulado inicialmente. Bom, feitas essas considerações, a gente vai falar da dação em pagamento. A dação em pagamento, ela nada mais é do que um acordo entre credor e devedor que possibilita uma forma de pagamento diversa daquela inicialmente estipulada. Então, ela seria uma exceção para o 313. O 313 ele traz o quê? Ele traz a regra geral, o credor não é obrigado a receber algo diferente daquilo estipulado inicialmente, ainda que de maior valor. E aí vem o 356, que é o artigo inicial da dação de pagamento, em pagamento, que diz o seguinte, ó, 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Opa, peraí, pode consentir. Isso quer dizer que ele tem a faculdade, ele não é obrigado a receber algo diverso daquilo estipulado inicialmente, mas ele tem a possibilidade de. Isso quer dizer que se houver um comum acordo entre credor e devedor, o objeto de pagamento pode ser diverso daquele estipulado. Então vamos imaginar que diante dessa, vou colocar um exemplo prático aqui para ficar mais visual. Imagine o seguinte: diante dessa crise do Covid, um cliente chega e fala: olha, Renato, estou passando por uma fase de dificuldade financeira, te devo o valor de 10 mil reais, mas eu posso te pagar 8 mil reais à vista. Você aceita? Percebam, depende do meu consentimento. Eu sou a credora. De acordo com o 356, eu posso dizer sim para o meu devedor, não, tudo bem. Apesar da gente ter combinado 10 mil reais, diante de toda essa crise do Covid, eu aceito receber os 8 mil reais. Tá, esse é um exemplo. E aí, quando eu consentir, quando eu aceitar essa forma de pagamento, eu tenho o quê? O efeito total do pagamento. Eu tenho a extinção da obrigação, extinção do vínculo credor e devedor, e eu tenho a extinção específica dessa obrigação, de acordo com 356, tá? Então, a dação em pagamento, basicamente, é isso. E tem algumas questõezinhas lá embaixo para vocês. Não esqueçam, tá? Ela é faculdade, eu não posso obrigar o credor a aceitar. Mas se ele consentir espontaneamente, ela é válida e ela produz todos os efeitos do pagamento em geral, ok? Beleza. Bom, falamos um pouquinho da dação em pagamento, agora a gente vai falar um pouquinho da inovação, tá? Bom, vamos lá. O que é inovação, primeiro de tudo? Primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam a inovação de acordo com o termo nela utilizado mesmo. Então, inovação é algo novo, algo que é criado, algo que é revisto, digamos assim. Então, vamos pensar um pouquinho.
A novação, ela nada mais é do que a criação de uma nova obrigação e, naturalmente, como eu tenho a criação de uma nova, eu tenho a extinção da anterior. Gente, um termo que eu falo que é chave na inovação é o termo substituição. O que é esse termo substituição, né? A inovação, ela nada mais é do que a criação de uma nova obrigação para substituir uma anterior. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, tenho um débito bancário, isso acontece muito em contrato bancário. Eu tenho lá um débito bancário, eu quero renegociar minha dívida. E aí, o que eu faço? Eu crio um novo contrato, negociando o débito anterior, só que cria-se uma nova relação contratual. Só vai existir inovação, gente, quando for expressamente previsto contratualmente. A inovação, ela não é presumida, tá? Eu só posso aplicar a novação quando eu tenho a expressa previsão contratual de que aquele contrato é uma novação, ou seja, a criação de uma nova dívida em extinção da anterior, tá? Então, assim, não esqueçam desse detalhe, tá? Eu só posso falar em inovação quando já existe um débito anterior e eu estou criando uma nova e é expressamente previsto no meu contrato a possibilidade, a realização dessa inovação. Então, vai estar lá, considera-se inovação da dívida X para a dívida tal. Então, tem uma substituição de uma dívida anterior para uma nova. E aí, o que é importante a gente falar sobre a inovação? Gente, criação de uma nova dívida e extinção da anterior. Isso quer dizer que tudo aquilo que foi estipulado anteriormente extinguiu, produz o efeito de pagamento com relação à dívida anterior. Então o que vai prevalecer é essa nova relação contratual. A relação contratual originária, ela se extingue, ela termina, ela cessa. Vínculo jurídico existente entre credor e devedor é finalizado, é extinto. Certo? Por isso que é uma forma de pagamento, porque é a criação de uma nova obrigação em detrimento de uma anterior. Bom, essa inovação, ela tem alguns elementos constitutivos. Para que haja efetivamente uma inovação, é importante que sejam cumpridos esses 3 elementos. Primeiro deles, existência de dívida anterior. Não há que se falar de inovação de uma dívida que não existia anteriormente. Então, é necessário que exista uma dívida anterior, uma obrigação anterior, para que se faça a inovação. Segundo ponto, constituição de uma nova dívida. Então, eu extingo aquela anterior, criando uma nova, certo? E previsão contratual. Não há que se falar em inovação sem a previsão contratual expressa para que haja efetivamente inovação. E aí, aquela dívida anterior, vamos falar um pouquinho dos efeitos, né? Aquela dívida anterior, ela deixa de existir. Ela não pode ser mais cobrada porque tem uma nova dívida criada. E essa nova dívida criada pode ser requerida, pode haver algum tipo de ação, no sentido de, se não houver o cumprimento efetivo dela, tá? É uma nova dívida. Então, gravem isso. Inovação é a criação de uma nova dívida para extinguir uma anterior. A anterior, ela surte efeito de pagamento, ela deixa de existir, esquece, tá? E a nova passa a existir e passa a ser exigível e tudo mais. Então, só há que se falar em inovação quando houver esses 3 pontos: existência de dívida anterior, constituição de uma nova dívida para extinção da anterior e previsão contratual expressa no sentido de que há inovação. Então, no contrato tem que estar previsto que vai se realizar a inovação. Bom, e com relação aos efeitos da inovação, dívida anterior deixa de ser obrigatória, deixa de existir porque aplica-se uma espécie de pagamento. A dívida nova passa a ser exigível, tá? Pode ser obrigatória e tudo mais. Então, esses são os efeitos. Com relação à dação em pagamento, houve a dação em pagamento, houve o efetivo pagamento, tá? Ainda que o credor tenha recebido algo diverso daquele inicialmente estipulado, aplica-se o efeito do pagamento. Então, extingue-se o vínculo jurídico entre devedor e credor. Na novação, extingue-se o vínculo jurídico entre credor e devedor com relação ao primeiro contrato, com relação ao débito originário. A dívida nova, ela vai continuar sendo obrigatória, ela vai gerar vínculo ainda até o seu efetivo pagamento. Deu para entender? Ai, gente, é tão ruim não dar aula assim para vocês ao vivo, porque aí não vejo a cara de vocês, não sei se vocês estão entendendo alguma coisa que eu tô falando, né? Mas, enfim, vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Bom, a inovação, ela começa lá no artigo 360 do Código Civil.
Recomendo que vocês deem uma olhada nos artigos. Se tiver alguma dúvida, vocês me procurem. Acompanhem também pela doutrina esses temas que eu estou trazendo para vocês, porque infelizmente aqui eu não consigo esgotar, né? Então é importante que vocês façam uma pesquisa também pela doutrina. Pode usar Carlos Roberto, Maria Helena Diniz, enfim. Respondam as questões que estão abaixo aqui no descritivo. Tem um textinho pequeno de cada uma dessas espécies de pagamento que eu falei para vocês. E se tiver dúvida, me manda por e-mail. Eu vou fazer uma live também com vocês para que a gente tire essas dúvidas ao vivo, né? Não só desses temas, mas de outros temas que vocês possam ter alguma dificuldade. A gente conversa um pouquinho pela live. Vou marcar um horário e aviso vocês pelo Insta, pelo YouTube, por tudo. Se tiver dúvida, também pode comentar aqui nos comentários, tá? Do vídeo. E aí a gente vai conversando. Gente, espero que tudo isso passe logo, que a gente se encontre em breve. Tô morrendo de saudade de vocês. Ai, que saudade de ter aluno na sala, né? Ter uma interação, dúvidas. Isso faz falta nos vídeos. Mas eu tô à disposição de vocês. Espero que tudo isso passe logo e a gente se encontre em breve, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Estudem, se esforcem e logo a gente se encontra. Um beijo enorme. E até mais.